Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero fazer aquele pedido de sempre para que você possa estar curtindo, deixando sempre o seu like, ajuda muito o crescimento desse canal. Nesse momento que você está vendo aí, dá um toque na sua tela aí, no nome de Jesus. Se nunca comentou, comente. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é uma coisa muito rápida. Aperte também o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Estou sempre contando com a ajuda de vocês, a colaboração de cada um de vocês, para que possa estar espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Vamos levar a mensagem de Cristo em todos os povos e todas as nações aí. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que venhamos iniciar uma semana fortalecidos e cheios da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3, que diz assim, olha: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sob a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou ler novamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sob a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Preste atenção, nós temos aqui esse capítulo 1 desse livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés. E Moisés, quando faz essa declaração dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, nós podemos aprender duas coisas aqui maravilhosas. A primeira coisa que nós podemos aprender é o poder criativo de Deus, de criar todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus tem um poder extraordinário, um poder criativo. Deus é o criador de todas as coisas. Por que esse versículo está aqui? Isso aqui é para poder trazer uma resposta. Nós precisamos aprender que quando o livro de Gênesis foi escrito no período em que Moisés estava caminhando no deserto com o povo. Então já existia uma civilização, já existia povos e existiam muitas dúvidas. Quem havia criado os céus, quem havia criado a terra, quem havia criado muitas das coisas. E se dizia que deuses havia criado o céu e a terra e essas coisas. Então Moisés, quando escreve dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra, Moisés está dizendo que o poder criativo está em Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Não foi deuses que criou o céu e a terra, nem o que há nela. Foi Deus, através do seu poder criativo, que criou o céu e a terra e tudo que nela existe. Segunda coisa importante para nós aprendermos: se Deus é o criador dos céus e Deus é o criador da terra, então Deus, ele é antes dos céus, Deus, ele é antes da terra. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, Deus é antes de todas as coisas, para poder nos mostrar a grandeza dele, a soberania do Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos. E é interessante porque Moisés diz: no princípio criou Deus os céus e a terra ela se torna sem forma, vazia, e havia trevas sob a face do abismo. Quando nós vamos estudar a teologia, os estudos, acredita-se que entre esse capítulo 1, verso 1 e o capítulo 1, verso 2, há aqui um gap, uma diferença de muitos anos. Deus, quando criou os céus e a terra, Deus não criou os céus e a terra vazio. Então acredita-se que essa terra se torna um caos quando Lúcifer ele é lançado lá de cima para a terra. Então a terra ela se torna um caos, aquilo que era perfeito, aquilo que era maravilhoso agora se torna um caos. Um momento de treva, vazio. Isso é interessante porque quando nós vamos falar sobre criação, Deus também criou o homem. Deus formou o homem do pó da terra. Deus pegou o pó, transformou ali no barro, fez um boneco, soprou nesse homem, nesse boneco, o fôlego de vida, e esse homem agora se torna alma vivente, que é eu e você. E é interessante porque Deus nos criou também perfeito, felizes, mas infelizmente na nossa caminhada muitas coisas negativas acontecem conosco e muitas das vezes nós estamos como essa terra. Do princípio era uma terra perfeita, maravilhosa, mas agora ela se torna um caos. Talvez você era uma pessoa que vivia um momento de alegria, prosperidade, saúde, bênçãos, mas agora talvez você esteja vivendo um caos. Nós temos aqui nessa terra que foi transformada, destruída, um caos, tinha nela vazio, ela era sem forma e havia nela trevas. Talvez essa seja a situação que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo trevas na sua vida. Treva é sinal de tristeza, angústia, solidão. Talvez você era uma pessoa cheia de alegria,
saúde, felicidade. Mas hoje a tristeza, a angústia, que são símbolos de treva, tomou conta da sua vida. Segunda coisa que nós temos aqui, a terra era vazia, se tornou vazia. O que é vazio? Vazio é aquele que tem a ausência de Deus. Se eu e você estivermos sem Jesus ou longe de Jesus, você se torna uma pessoa vazia, porque falta a ausência dele na sua vida, que é vida. Jesus é vida. Então, onde não tem Jesus, ou onde você está distante de Jesus, você estava vazio, ausência de vida. E ela estava o quê? Sem forma, ou seja, não tinha uma estrutura nessa casa. O que é a estrutura minha e sua? A nossa estrutura é a palavra de Deus. Se você tirar uma estrutura de um prédio, de um edifício, ele cai. E a mesma coisa é você, se nós estivermos sem a palavra, longe da palavra, você fica sem estrutura e você não consegue permanecer de pé. Talvez você era um homem ou mulher que buscava a palavra era a sua estrutura. Mas a partir do momento que você se distanciou da palavra, ou não deu mais crédito para ela, a sua estrutura está caindo todos os dias. Talvez você está vivendo aí sem estrutura. Talvez você está vivendo vazio, a ausência da vida que está em Cristo. Talvez você está vivendo um momento de trevas. Quando nós olhamos, nós vemos aqui um caos total. Só que a Bíblia Sagrada nos fala que o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas. O Espírito de Deus se mover está indicando que Deus quer trabalhar naquele caos. Deus quer trabalhar naquela treva. Deus quer trabalhar naquele vazio. Se nós estamos aqui, o Espírito de Deus está falando comigo e você, simboliza que Ele está em movimento. Ele está movimentando por quê? Porque Ele quer agir no seu caos. Ele quer agir nas suas trevas. Ele quer agir nessa situação que você parece que não tem estrutura. Talvez você pense que acabou, talvez você pense em desistir, talvez você já não sonha mais, talvez você não acredita mais, talvez você não tem fé em voltar a buscar o Senhor porque você acha que está destruído. Mas o Espírito de Deus estava em movimento ali. Por que Ele está falando comigo e com você? Porque Ele está em movimento, está indicando que o Deus quer agir nesse caos, Deus quer agir nesse vazio, Deus quer agir nessa treva. E o texto diz no verso de número 3, olha, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Deus dá essa ordem por essa palavra, há uma ação entre a palavra e o poder do Espírito Santo. E aquilo que era trevas, aquilo que era vazio, houve luz. Começou uma mudança, começou uma transformação. Deus agora vai transformar essa terra de uma forma sobrenatural. Mas isso houve primeiro o movimento do Espírito Santo. Isso significa que eu e você precisamos deixar o Espírito Santo se movimentar sobre a nossa vida, se movimentar sobre o nosso caos. Se você prender o Espírito Santo, se você não deixar ele trabalhar, ele não pode agir em favor da sua vida. Segundo Deus deu uma ordem, haja luz e houve luz, ou seja, é o poder da palavra de Deus em ação. Quando nós damos liberdade para o poder da palavra agir junto com o Espírito Santo, a mudança na minha e na sua vida. Então nós temos aqui, olha, um caos, uma situação diversa, que talvez você possa estar vivendo a situação, mas o Espírito de Deus estava ali e Deus deu uma ordem, porque Deus queria mudar aquela situação. Deus deixou isso escrito para mostrar para mim e para você, que independente da treva que você está vivendo, independente do momento sem estrutura que você está vivendo, parece que está tudo desabando, ou já desabou, ou vazio que você está vivendo, Deus está manifestando através do Espírito Santo, e Deus está manifestando através da palavra, porque Ele quer mudar, Ele quer transformar. Deus havia criado o céu e a terra, e Deus não queria que aquela terra estivesse no caos. Deus formou a mim e a você, e Deus não quer que nós venhamos viver um caos, trevas, vazio, não. Deus quer trazer uma transformação na minha vida e na sua vida. Por isso, volte a crer no poder da palavra, porque Deus deu uma ordem, haja luz e houve luz. Porque é o poder da palavra que muda a minha e sua história. Volte a acreditar na palavra. Volte, porque quando Deus dá uma ordem, Ele é poderoso para mudar todo o caos, toda a situação negativa que nós estamos vivendo. E nós vemos aqui o Espírito se movendo sobre as águas, indicando que Deus queria agir. Por isso essa mensagem está chegando até você, porque Deus quer agir, Deus quer operar. Ele quer que você creia na palavra dEle, porque talvez essa treva tenha dominado muito tempo. Talvez esse vazio tenha dominado a sua vida há muito tempo. Talvez você já não tenha mais estrutura, mas Deus vai dar uma ordem em teu favor e o Espírito Santo vai agir. E aonde não havia condições de mudança, Deus vai operar, vai trazer luz e o nome de Deus vai ser glorificado e você vai ser transformado, erguido novamente, assim como essa terra foi mudada e transformada. Deus mudou essa terra, Deus colocou um jardim nela e colocou ali Adão e Eva para que pudesse viver ali.
Deus quer trazer algo novo na minha vida e na sua vida, mas dê liberdade ao Espírito Santo agir. Como que você dá liberdade? Todas as vezes que o Senhor falar com você, não retenha, não desobedeça, dê ouvido ao Espírito Santo, porque Ele está movimentando para agir em você. Ceda, porque quando você cede para Deus, Ele ordena em seu favor e é uma transformação. Por isso eu quero orar, para que o Espírito Santo que está em movimento e a palavra de Deus que está chegando até você possa tocar nesse caos, nesse vazio e nessa situação sem estrutura que você está vivendo. E Deus possa fazer uma transformação e você possa experimentar desse Deus que é antes do céu e da terra, e desse Deus que tem o poder criativo. Ele cria, Ele transforma, Ele muda, Ele modela, e Ele tem poder de trazer coisas extraordinárias sobre a sua vida. Assim, eu quero orar e abençoar a sua vida com esta palavra e com a ação do Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eu oro te apresentando, meu Deus amado, a vida desse homem, dessa mulher. Nós vimos, meu Pai, que o Senhor criou os céus e a terra, criou uma terra perfeita, mas houve, Pai amado, um mal que entrou e trouxe um caos, trouxe trevas, trouxe, meu Deus amado, a falta de estrutura. Talvez esse homem, essa mulher que o Senhor criou, formou, está vivendo um caos, há um vazio nele e nela, há trevas, ó Pai, na vida dele e dela, e é uma pessoa, Pai amado, que está sem estrutura, está caindo de pouco a pouco, talvez já até caiu, desabou, mas nós vimos o Teu Espírito Santo movimentando, nós vimos que o Senhor deu uma palavra, haja luz e houve luz, e eu creio, meu Deus amado, que a Tua palavra está sendo liberada. Eu creio, meu Deus amado, se o Senhor está falando conosco, é porque o Teu Espírito Santo está em movimento. E assim como o Senhor quis entrar naquele caos, mudar aquela situação, eu creio que o Senhor é poderoso para entrar, meu Deus amado, no caos, no vazio, na treva, Pai amado, na situação desse homem, dessa mulher. E te peço, começa a mudar, começa a transformar, começa a reerguer. Aonde não tem vida, Pai amado, que possa ter vida. Onde estava operando as trevas, que a treva possa bater em retirada, que haja luz. Onde não tinha estrutura, que a Tua palavra possa gerar estrutura. E aquilo que estava destruído possa ser transformado para a glória do Senhor. Eu não conheço, meu Deus amado, a vida desse homem, dessa mulher, nem a situação que eles estão vivendo. Mas o Senhor é Deus que conhece. E nós ouvimos, ó Pai amado, a Tua palavra, que o Deus Criador, que é antes de todas as coisas, Pai, a Ti pertence o governo, no poder. Entra agora em cada situação, muda a vida desse homem, muda a vida dessa mulher, muda essa família. Traga, meu Deus amado, uma transformação sobrenatural para que o Teu nome possa ser glorificado, Pai. Nós cremos que ainda tem jeito, Pai. Parecia que estava tudo acabado, mas o Senhor entrou. Talvez essa pessoa pensou que não tem jeito mais, mas eu oro e profetizo mudança, transformação, que essa vida, essa família, essa vida possa ser tocada e o Teu poder possa ser manifestado, porque o mesmo que operou lá no início de tudo, é o mesmo que continua operando nos nossos dias, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, entra com o Teu poder e manifesta, Pai amado, a ação do Senhor sobre essas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor possa entrar em sua vida, trazer uma transformação, como Ele trouxe nessa terra que estava um caos, e o nome do Senhor possa ser glorificado. Convido você a estar tomando posse dessa palavra. Transmita esse vídeo aí, essa mensagem com outra pessoa. Talvez você conheça uma pessoa que está vivendo um caos, que está achando que não tem jeito de mudar mais, mas Deus é poderoso para fazer uma transformação. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Amém.